E aí, minha gente, a data FIFA começou e hoje eu não poderia perder a oportunidade de vestir a camisa canarinha para falar sobre a seleção brasileira. Hoje o Brasil tem a primeira das duas pedreiras que vai enfrentar na data FIFA, né? A seleção da Colômbia e a seleção da Argentina. Hoje, dia 20, Colômbia, e dia 25, a Argentina, lá em Buenos Aires. E eu tô aqui para conversar com vocês sobre a minha expectativa e uma incógnita que todo mundo tem, que é o que esperar dessa seleção, né? O que esperar dessa seleção que não vem bem, que vem de dois empates, um empate contra o Uruguai e outro empate contra a Venezuela. O que esperar de uma seleção que está em uma reconstrução, que está demorando mais tempo do que eu imaginado, né? Porque depois da Copa de 2022, né, que vai sendo eliminado pela Croácia, o Brasil vive em uma reconstrução. Sai o Tite, entra o eu não me recordo o nome do interino, mas depois dele vem o Fernando Diniz, que não dá certo o trabalho. Inclusive, Fernando Diniz enfrentou a Argentina e a Colômbia lá na Colômbia e o time colombiano saiu vencedor por 2-1. E a Argentina aqui no Maracanã, onde teve aquele episódio com a torcida que os times se retiraram de campo, Rodrigo chama a Argentina de covarde, Messi discute com o Rodrigo, Emiliano Martinez se joga para tomar um cacetete de um policial que estava batendo nos torcedores argentinos. Enfim, aquele jogo terminou por 1-0 para a Argentina, o gol de Otamendi, e depois disso, o Diniz não durou tanto tempo, né? Saiu rápido da seleção, depois veio o Dorival. O Dorival que já enfrentou a Colômbia na Copa América. Naquela ocasião, o Brasil empatou por 1-1, com um golaço de falta de Rafinha, e o gol da Colômbia de Daniel Munhoz, o lateral direito. A Colômbia foi superior naquela ocasião. E, pessoal, é um tanto complicado falar da seleção, né? Porque a gente não sabe o que esperar. É um time que está em reconstrução, é um time que está demorando muito para engrenar e o porquê ninguém entende, já que a seleção tem os melhores jogadores do mundo, tem um dos melhores goleiros do mundo, tem uma defesa muito boa. O meio-campo da seleção, na minha opinião, é muito bom. Eu acho que só peca um pouco nas laterais, né? Mas mais na esquerda, porque na direita tem o Wanderson e tem o Wesley, que é uma promessa do Flamengo, e aqui, no nível brasileiro, joga muito bem. Acho que daqui a uns 2 anos ele já vai estar no clube europeu, a não ser que ele não queira, né? E sobre o quarteto, o trio de ataque, é um dos melhores do mundo. Eu acho que fica só combate com a França, porque Vinícius Júnior foi o melhor jogador da temporada passada. Rafinha é o melhor jogador dessa temporada. Rodrigo é um craque que não é tão valorizado quanto deveria, mas ele é um craque que, ao ponto que Jude Bellingham fala, né, que do Real Madrid ele é o atleta mais talentoso. E o que essa seleção tá faltando para dar certo? Tá faltando uma diretoria para que traga um clima diferente para a CBF e o time engrene? Tá faltando um treinador? Eu não sei, porque Dorival Júnior é um excelente treinador, mas não está fazendo um bom trabalho, como eu acabei de falar aqui, não fez uma boa Copa América, os dois últimos jogos foram dois empates, sendo que há esperanças para a seleção, há esperanças para a seleção, porque a Colômbia também não vem tendo um bom momento, né? A Colômbia que é vice-campeã, jogando muito, muito bem, e aí vem até as brincadeiras, né, que a Colômbia fez que nem a Shakira, deu show, e no final dançou para a Argentina, que nessa ocasião foi a campeã da Copa América com gol de Lautaro Martinez. E de lá para cá, essa ladeira abaixo para a Colômbia, tá? Chega em um momento que perde para duas seleções, o Uruguai e a outra seleção foi o Equador. Vem de duas derrotas, chega no Brasil com um clima mais pesado, apesar de que está na frente do Brasil na tabela das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E posição essa da Colômbia que a Colômbia nunca foi tão bem, né? Agora que ela caiu umas posições, está em quarto, mas ela estava em segundo, em terceiro, disputando com a Argentina e Uruguai. E o Brasil está em quinto lugar, né? E isso não acontece desde 2006, das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. O Brasil sempre foi primeiro colocado de 2006 para cá. Não disputou as eliminatórias para 2014 porque era o país sede, mas fora isso, o, o Brasil sempre foi primeiro com sobras. Nessa ocasião está em quinto.
Apesar de que isso não seja tão perigoso, porque na Copa do Mundo de 2026 mais seleções vão participar, né? Então logo a América do Sul vai ter mais participantes, mas mesmo assim, eu acho que o Brasil não é uma seleção para estar em quinto lugar em uma eliminatória de Copa do Mundo, né? Vamos focar na escalação, porque Dorival Júnior ele vai dar a escalação para esse jogo. Ele não vai entrar com o Endrick, que era primeiro o questionamento de não ser convocado e depois o Neymar se lesiona e ele entra. E aí o que acontece? Acontece que ele nem vai ser titular, tá? A escalação, eu vou olhar aqui para baixo para conseguir falar a escalação. A escalação vem com Alisson no gol, Wanderson na lateral direita, Gabriel Magalhães, Marquinhos na dupla de zaga e na esquerda, Arana. O meio-campo vai vir com Gerson e Bruno Guimarães. E o trio de ataque. E o meio-campo avançado vai ser Rafinha. O trio de ataque vai ser Vinícius Júnior, João Pedro e Rodrigo. Porque Dorival Júnior acredita que João Pedro traz uma fluidez maior para o jogo. Porque ele é um 9 que não é 9, ele é um falso 9. Ele flutua muito bem. Ele consegue armar jogadas e quando vamos criar um cenário hipotético aqui, vamos supor a Colômbia adianta suas linhas, João Pedro sai um pouco da área, Vinícius Júnior ou Rodrigo avançam pelas pontas e aí a seleção poderia criar ocasiões de gol em situações assim, né? Eu entraria com esse time? Não. Eu entraria com outro time, porque eu acredito que falta agressividade na nossa seleção. Falta objetividade e velocidade nas jogadas. Apesar de ser um time muito rápido, o Brasil não consegue, de forma ágil, definir uma jogada. Demora muito, né? Eu espero que nessa data FIFA essa situação seja diferente. Eu entraria com o Alisson no gol, com um trio defensivo. Qual seria o trio, Davi? Seria Murilo pela esquerda, Marquinhos no centro, Gabriel Magalhães pela direita e um quarteto no meio campo com dois alas e dois meios centrais. Na ala direita, Wanderson. Um dos meios centrais seria Bruno Guimarães, o outro Joelinton, porque esses dois correm como lobos. Parece que nunca falta perna. Marcam bem, armam bem. Então eu acho que isso seria um grande ponto positivo para o Brasil. Não é à toa que atualmente a Newcastle conseguiu até conquistar um título depois de 70 anos. Na ala esquerda, Guilherme Arana, que defende e ataca bem, assim como o Wanderson, tá? A gente não pode esquecer nesse detalhe. E eu entraria com o Rodrigo como um camisa 10 e Rafinha e Vinícius Júnior como falsos atacantes, né? Como atacantes de velocidade que explorassem o canto do campo. Eu acho que assim o Brasil conseguiria pressionar bem a Colômbia e não sofreria tantos contra-ataques. Por quê? Porque estaria se defendendo com 5 quando precisasse defender com 5. E estaria atacando com 5 quando precisasse atacar com 5. E aí eu acho que dá um dinamismo bom para a seleção brasileira. Mas quem sou eu para falar? Se Dorival Júnior, que entende muito mais que eu, não faz isso, porque eu devo falar, né? Meu povo, no geral é isso contra a Colômbia. Eu acho que o Brasil precisa ser mais objetivo, ter mais agilidade e até finalizar mais vezes fora da área para tentar o gol. Eu acredito que o Brasil consegue sair no mínimo com 4 pontos. Eu acho que consegue vencer a Colômbia e no mínimo empatar para a Argentina. E aí a gente já vai entrar nesse super clássico das Américas, né, o maior clássico entre seleções. Por que eu acho que a Argentina não vence? Porque a Argentina também, né? Apesar de ser campeã, tá se reestruturando. Uma equipe que vem mudando, perdeu alguns jogadores para essa data FIFA, como por exemplo, Lisandro Martinez. Ontem saiu a notícia que o Lautaro Martinez não conseguiria jogar. Messi essa semana falou que não conseguiria e foi cortado da convocação. E eu acho que isso é um ponto positivo. Apesar de estar no mais monumental, que vai ter 86 mil pessoas, eu acredito que seja 86 mil pessoas, eu acho que a seleção consegue até sair com a vitória de lá. Mas para isso, precisa vencer hoje. Porque quando o time vence, muda o psico, sabe? A nossa seleção tem muitos bons jogadores. É uma das melhores do mundo no quesito de papel. É uma das melhores do mundo. Só que não está conseguindo cumprir tudo aquilo que a gente espera. E se vencer hoje, muda o psico, vai pro próximo jogo com outra mente. E aí a gente vai precisar dos nossos melhores jogadores, né? É a hora do Rafinha, que é o melhor jogador da temporada, aparecer.
Não que ele não tenha aparecido, porque ele é, na minha opinião, ele é o melhor jogador que a seleção brasileira tem hoje quando mostra serviço. Por quê? Porque ele está em todas as áreas do campo. Ele é um jogador versátil e é um jogador que se entrega independente de onde estiver. Vinícius Júnior precisa mostrar que ele é sim o craque que a gente imagina que ele é, porque na seleção ele ainda não fez nada. A verdade é essa, ele tem um hat-trick contra o Paraguai na Copa América, mas com gols assim, assim, e ainda não fez nada, então eu acho que agora é a hora dele aparecer junto com o Rodrigo, e aí os outros aproveitarem a chance, né? Como o Wanderson, por exemplo. É, E também como o Joelinton, que quando jogou na última vez contra a Argentina e Colômbia, não foi bem, ainda foi expulso contra a Argentina, né? Então é difícil falar do que esperar da seleção, porque quando a gente olha para as cinco estrelas e pensa no que a seleção pode fazer, a gente sempre pensando muito. Mas quando a gente olha o atual momento, a gente se decepciona. E a última vez que a Colômbia jogou aqui no Brasil foi 1-0 para a seleção brasileira com gol de Lucas Paquetá. Na minha humilde opinião, eu acredito que a seleção brasileira vence hoje, empata ou até mesmo vence na próxima semana, porque tem time para isso e não tem futebol suficiente. Mas a verdade é que tanto a Argentina quanto a Colômbia também deram uma decaída, né? Então, se a gente pode sonhar, por que não? Eu acredito que a seleção consegue se recuperar e aí é papo pro futuro, porque Dorival Júnior fala que estaremos na final 2026. E isso aí só o futuro dirá, mas a gente tem a base hoje do presente para afirmar isso, né? É isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por todo o apoio que vocês têm me dado nos vídeos mais recentes, seja com curtidas, feedbacks, ou até mesmo com compartilhamentos, tá? Sou muito grato a vocês. E também gostaria de agradecer a Anne Evelyn, que é minha namorada e a minha designer, que consegue fazer essas thumbnails incríveis. Recentemente eu tenho ouvido muito elogio em relação à thumbnail, e a thumbnail não sou eu que faço não, tá? É ela. É... Vou deixar as redes sociais da gente aqui na descrição para que vocês vejam e caso se interessem em nos apoiar, seja na área do design, seja na área da comunicação, só clicar e apoiar de fato, né? E isso, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.